Shalom a todos. Gostaria primeiramente de agradecer essa oportunidade de estar lançando meu livro. Agradecer também a minha esposa, que sem ela com certeza eu não conseguiria ter lançado esses livros que lancei, esses dois que estou lançando. A Igreja Batista, claro, a minha igreja, da qual o meu primeiro livro, A Racionalidade da Bíblia, dediquei exclusivamente à primeira Igreja Batista de Fátima do Sul. E hoje nós vamos falar a respeito do meu terceiro e quarto livro. O primeiro foi Racionalidade da Bíblia, o segundo, Simbologia, e agora, Exorcismo, conhecendo os demônios. Muito bem. Primeiramente, por que falar sobre demônios? Algumas pessoas podem dizer, peraí, vamos falar de Deus, né? Ficar falando de demônios. Mas 17% da Bíblia trata direta ou indiretamente deste assunto. E o Espírito Santo, ele não gasta papiro e tinta à toa. Então, se eu tenho 17% da palavra de Elohim, que trata especificamente, direta ou indiretamente, mas ele vai tratar de Satanás, de formação e queda de anjos, eu tenho que dar atenção a isso. Mas essa foi uma área muitas vezes deixada de lado. Não fale de Deus, não fale de demônio. É desnecessário tocar nesse assunto. 18% da Bíblia é desnecessário. Quando eu abro a palavra de Deus lá em Gênesis, logo no capítulo 3, o que eu tenho? Satanás enganando, mentindo. Quando eu vou lá em Apocalipse, o que eu tenho? Satanás sendo lançado em Geena, na condenação eterna. Então, sim, quando nós falamos do assunto Shedé, demônio, nós estamos tratando de 18% da palavra de Deus. E nós temos que dar crédito a isso. Eu sei que é uma área um pouco complexa. Se a gente fosse avaliar isso sob o ponto de vista, por exemplo, clínico, nós poderíamos dizer que o evangelismo, levar uma pessoa a compreender o plano de salvação, seria um clínico geral. E a área do entender os demônios seria um neurologista, um cardiologista, um especialista, um ortopedista, uma área de especialização, se fôssemos comparar. E hoje eu vou fazer um pequeno resumo aqui, claro. O primeiro livro tem um total de 423 páginas, o segundo 428. Então eu vou estar fazendo um resumo deste livro. E eu vou estar apenas citando alguns versículos e explicando, porque se a gente for ler todos esses versículos, não vai sair nem o resumo. Primeiramente, a palavra demônio encontra-se na Bíblia. Em Levítico, capítulo 17, verso 7, é o primeiro lugar em que a palavra demônio, no hebraico Shedé, é encontrada na Bíblia. E ela é referente a um animal. Não faça culto aos Shedés, que no hebraico é bode. Então, quando a Bíblia se refere ao demônio, não se refere na primeira pessoa, mas como um símbolo, chamado de Shedé. Como é que eu chamo demônio em hebraico? Shedé. E como é que eu chamo bode em hebraico? Shedé. O hebraico tem muito disso. E a palavra exorcizar é gerushá, ou gerush. Algumas pronúncias disso, gerush, outros gerushá, dependendo da Mishnah e a Gemara que você pega. Mas tem muito isso na Bíblia, porque quando os apóstolos e o próprio Messias Yeshua exorcizou, ele usou essa palavra, gerushá. Inclusive, quando ele repreendia o vento e o mar, nós sabemos que as tempestades, os ventos e os mares, era a realidade física. Mas havia demônios por detrás daquilo, porque ele usava a mesma palavra, gerushá. Então ele estava repreendendo não o vento ou o mar em si, mas aquilo que estava por detrás. A onda e o vento era a realidade física, mas os demônios que estavam por detrás era a realidade espiritual. Talvez você possa se perguntar, mas um demônio pode controlar o vento? É só perguntar para os filhos de Jó. O que a Bíblia diz? Que o Satanás fez um vento cair especificamente sobre a casa dos filhos de Jó e o derrubou e o matou. Você tem ideia de quanta tecnologia tem que ter para fazer uma tempestade cair especificamente em cima de uma casa? Você sabe quanto tempo levamos para conseguir fazer um míssil sair de um porta-avião e cair exatamente em cima de um prédio? Isso não aconteceu na Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18,
que foi chamada a Guerra das Trincheiras, porque primeiro era a guerra de cavalaria, que foi feita a cavalo, depois trincheira, porque eles cavaram as trincheiras e guerrearam. Isso foi feito só depois da Segunda Guerra. E Satanás conseguia mandar um vento especificamente sobre uma casa e derrubar aquela casa. Então, sim, sempre quando me perguntam o que um demônio pode fazer, a resposta é muito simples: tudo que El Shaddai permite. Ou seja, tudo tem que passar por El Shaddai. Ou é a vontade, ou é a permissão dele. A maioria das coisas que acontecem no mundo não é a vontade de Deus, é a permissão. Não é a vontade de Deus os sodomismos desenfreados, não é a vontade de Deus a idolatria, não é a vontade de Deus a maldade humana, não foi a vontade de Deus que Adão e Eva pecassem. Foi a permissão, por o direito de dar de escolha. Agora, a palavra de Deus diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Sim, nós temos doutrinas criadas, idealizadas por demônios, por anjos caídos que trabalham. Então, o falso ensinador aceita o falso pastor, o falso obreiro, o falso pregador é a realidade física. Mas os demônios que agem por detrás deles é a realidade espiritual. E eu preciso enxergar a realidade física e espiritual. Se eu olhar para a realidade física, mas tampar os meus olhos para a realidade espiritual, ou seja, aquilo que está por detrás, a gasolina. Você olha uma linda Ferrari, mas o que é o motor, o que realmente faz aquela Ferrari andar? O combustível. Então, o combustível que move as seitas, as falsas doutrinas, são os demônios. O que está por detrás. As seitas são as realidades físicas. Os demônios, a espiritual. A palavra de Deus diz isso, clara e objetivamente. Agora, quando o assunto é exorcismo, existe um problema de mistificação e descontrole. Por que mistificação e descontrole? Porque, de um lado, nós temos muitos filmes hoje de exorcista. Vários filmes, O Último Exorcismo, O Ritual, O Exorcismo. E o que aconteceu nesses filmes de exorcista? Eles venderam a imagem que exorcista é aquela pessoa com uma batina, uma tala roxa, um crucifixo na mão, a água benta e gritando. Quando não é nada disso que a Bíblia apresenta. Não é esta a realidade da Bíblia. Talvez seja do Alcorão, da Bhagavad Gita, dos escritos de Confúcio, mas na Bíblia eu posso garantir que não é. Então, quando você fala para a pessoa exorcismo, o que a pessoa já pensa? Uma pessoa de batina com uma tala roxa, um crucifixo, uma água benta na mão. Por quê? Porque a Bíblia ensinou isso? Porque a palavra de Elohim ensinou isso? Não, porque os filmes ensinaram isso. A fé dele não está baseada na Bíblia. Então houve uma distorção. Então você fala sobre exorcista, vem essas imagens. Por outro lado, muitas igrejas evangélicas exageraram. Falo isso com todo amor e respeito. Eles não reconheceram, às vezes, que a pessoa está tendo uma histeria religiosa. Às vezes a pessoa está com uma esquizofrenia. Às vezes a pessoa está tendo uma síndrome de pânico. Às vezes a pessoa está tendo uma crise de dupla personalidade. Então tudo é demônio. A pessoa teve uma crise, é demônio. Desmaiou, é demônio. Gritou, é demônio. Então houve uma discrepância. Ou seja, de um lado, filmes exageraram e colocaram na mente da sociedade uma visão totalmente errada do que é ser um exorcista e o que é exorcismo e o que é demônios. De um outro lado, igrejas muito avivadas literalmente escandalizaram essa área, porque tudo para eles é demônios. Então, esses dois livros, ele traz um ponto de equilíbrio. Diz exatamente o que é. Como eu disse, eu vou ler, só citar o versículo e explicá-lo. Ezequiel capítulo 28, verso 14 a 18, trata a respeito de Satanás,
a sua formação. Uma das coisas que eu coloquei neste livro, da base da demonologia, que é o ramo da teologia que estuda os demônios, é a formação e queda de anjos. Isso é muito importante. Nesse texto está escrito a respeito de Satanás, começando falando do rei Tiro, mas depois características que não se encaixam mais em Tiro, e sim em Satanás. Diz: tu eras querubim, queruvu, no hebraico, era um querubim. Você foi feito perfeito desde o início. Você andava no meio das pedras brilhantes e habitava no monte santo de Deus. Perfeito você era desde o momento em que foi feito, até que achou maldade em ti. Pelo resplendor de sua beleza, você se profanou e profanou o seu santuário, e eu te fiz cair. Se você ler todo o capítulo 28, é o que está aí. Mas vamos entender o que é isso. O próprio Messias está falando para Satanás. E ele diz: você era um querubim. Eu fiz você perfeito. A Bíblia diz: perfeito você era desde o momento em que foi feito. Você andava no brilho das pedras, você tinha liberdade de andar no meu santuário. Mas você corrompeu a sua pessoa por causa do seu resplendor. Egocentrismo. E isso responde uma pergunta muito importante. Como é que o Satanás, sendo um querubim, um queruvu, morando num céu perfeito, tendo sido feito perfeito, foi pecar? É simples. Deus deixou o direito de escolha. E a Bíblia diz que a beleza dele, o resplendor dele, fez com que ele pecasse. Ou seja, ele viu na humildade de Deus uma fraqueza. E humildade não é fraqueza. Humildade é força. Você não precisa ter força para ser arrogante. A natureza adâmica faz isso. Você tem que ter força para ser humilde. Então ele viu na humildade de Deus uma fraqueza. E ele pecou. Uma outra pergunta que tem que ser respondida: se Deus é tão poderoso, por que ele simplesmente não exterminou Satanás quando ele pecou? Ele tinha poder para isso. Mas preste atenção numa coisa: se Deus tivesse pegado Satanás, aquele queruvu, junto com os demais anjos que se rebelou contra ele, e simplesmente feito assim, desaparecesse, exterminados, os demais anjos não ia servir ele por amor, ia servir ele, porque quem não o serve é exterminado. Mas o que Deus fez? Deus exterminou Satanás, exterminou aqueles anjos que rebelaram contra ele? Não, Deus simplesmente o fez cair da glória, e está, ao longo do tempo, testificando que ele é digno de passar a eternidade na condenação eterna. E os demais anjos que não caíram, continuaram adorando o Senhor por opção. Sabe, ele não quer programar, ele poderia programar nós para adorar ele, mas ele nos dá a opção. E aí nós temos um ponto importante, irmãos amados: tomar muito cuidado com o orgulho. O ego derrubou Satanás. A insatisfação. Ele foi insatisfeito com aquilo que ele foi. Ele era perfeito, habitava num ambiente perfeito. Se Deus não dá a escolha para ele pecar, os outros anjos também iam obedecer a Deus, não por amor, mas porque não tem escolha. Imagina você conversando com o anjo: por que você passa a eternidade servindo esse Deus? Porque não tem escolha. Não, Deus tem escolha. O que o Messias falou? Eu vou amarrar você e levar pela porta estreita. Ele diz: não, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. O que Josué falou diante da Terra Santa? Decida agora, qual Deus você quer seguir? Se os deuses desse povo ou se o Deus de Israel? Decisão. Olha o que Satanás fala, que ele começa falando da Babilônia e começa a aplicar a Satanás. Isaías capítulo 14, verso 14 a 15. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Na Bíblia, quando aparece nuvem, no singular, uma nuvem, simboliza a glória de Deus. Quando aparece nuvens, no plural, simboliza a ira de Deus. Então, todas as vezes que você lê nuvens no plural na Bíblia, vai simbolizar a ira de Deus. Por exemplo, Jesus vem na batalha do Armagedon com as nuvens, com ira, para destruir o império da besta, para salvar Israel na batalha de Meguido. Mas a nuvem, no singular, desceu no tabernáculo e a glória do Senhor brilhou.
Ou seja, nuvens na Bíblia é símbolo de ira. E olha o que Satanás diz: eu subirei acima das mais altas nuvens. Ele diz: eu subirei acima da ira de Deus. A ira de Deus não pode me atingir. E os demais anjos que caíram nessa conversa foram atrás dele. Realmente, você é mais poderoso que Deus. Você pode subir acima das mais altas nuvens. E olha, interessante notarmos que como ele foi feito pelo próprio Deus, perfeito, ele, o mais egocêntrico que ele seja, ele não disse eu serei mais do que Deus, ele diz eu serei semelhante ao Altíssimo, porque ele sabe que não existe ponto mais elevado. E sabe que a mesma mentira que ele contou para os anjos lá no céu, ele contou para Eva. O que ele falou para os anjos lá no céu? Não, a ira de Deus não pode nos atingir. Não existe consequência pela desobediência. Você pode pecar que não tem consequência. Subiremos acima das mais altas nuvens. Olha o que ele diz. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. O que Satanás falou para Eva? Deus falou que se você desobedecê-lo, existe consequência? Não existe. A mesma mentira que ele contou para os anjos. Ctrl+V, Ctrl+C. Não existe. Pode pecar. Deus não vai te punir. Certamente, com certeza, não pecarás. E olha que interessante. Diz que a mulher viu que a árvore parecia agradável, atraente aos olhos e desejável. Sabe de uma coisa? O pecado é esses 3 pontos mesmo. Satanás faz o pecado ser agradável, atraente aos olhos e desejável. O problema é a consequência. E o ponto de tropeço está: certamente não morrerás. O ponto de tropeço está: subirei acima das mais altas nuvens. E os anjos e os humanos que acreditam nessa mentira estão se dando muito mal. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 3, diz assim: embora vivamos como homem, não lutamos como lutam os homens. E é interessante notarmos que esse mesmo Paulo fala de uma armadura. Mas ele diz o seguinte em Efésios 6, 11: vista toda a armadura de Deus, para que possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Presta atenção numa coisa. Se Satanás com seus demônios não são perigosos, se Satanás com seus demônios não existe, ou se Satanás com seus demônios estão presos e não pode fazer mais coisa alguma, então nós temos que chamar Paulo e falar: Paulo, por que você mandou que toda a armadura divina é para poder se proteger da cilada do diabo? Então essa armadura não faz sentido, porque o final ele diz que toda essa armadura divina é para nos proteger das armas do diabo. E ele diz que nós não lutamos como lutam os homens humanos, nós não lutamos com armas espirituais. Agora vamos entender essa armadura. A Bíblia fala que essa armadura, em Efésios 6, é o capacete da salvação. Por que o capacete? Por que a salvação é um capacete? Porque salvação é o momento em que eu reconheço o meu lamentável estado de pecador errado diante de Deus, a minha incapacidade de me autopurificar, e confesso o Messias Yeshua, o Senhor Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador. É uma decisão. Capacete da salvação. Mas ele fala da couraça da justiça. A couraça era algo que cobria o peito e a parte das pernas. E ele também fala do escudo da fé. E ele fala do cinto da verdade, da espada do Espírito e do calçado da preparação do Evangelho. Agora veja bem, ele diz que toda esta armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, o calçado da preparação do Evangelho, toda essa armadura é para nos livrarmos das ciladas do maligno, dos dados inflamados do maligno.
Agora, presta atenção numa coisa. Você chama um funcionário e dá todos os EPIs para ele. Diz, olha, os equipamentos de proteção individual. Diz, olha, você tem que usar todos esses EPIs aqui, porque esses EPIs aqui é para te proteger. Ele joga os EPIs e aí sofre um acidente. A culpa é da empresa? Presta atenção na coisa. Deus te deu toda uma armadura. O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o calçado da preparação do evangelho. Você não coloca a armadura, vai para as trincheiras da batalha espiritual, sofre derrota e a culpa é de Deus? Eu já vi pessoas assim. Ele solta o cinto da verdade. Sabe, uma coisa interessante é que a espada era presa no cinto. E a Bíblia diz que o cinto simboliza a verdade e a espada a palavra de Deus. Então, se eu não estou com o cinto da verdade, eu não tenho onde prender a espada do Espírito. Eu posso até andar com a Bíblia na mão, mas não vai estar no meu coração. Eu já vi pessoas soltar o cinto da verdade e quando ele for procurar a espada do Espírito, caiu no chão, junto com o seu ministério. Porque sem o cinto da verdade, você não tem onde carregar a espada do Espírito. Mas é interessante notarmos que esse cinto só fica firme com a couraça da justiça. Porque eles colocavam a couraça por cima, depois vinha o cinto e aí a espada. E a espada ficava entre a couraça e o cinto. Se você não tivesse a couraça, quando você colocasse o cinto e colocasse a espada não te fazia bem. Ela te cortava. E a palavra de Deus diz que a Bíblia é a espada de dois gumes. Ou seja, se você não anda justo, com as suas coisas, a espada vai te disciplinar, ela vai te cortar. Ela não está ali para te fazer o bem. Então nós temos que andar com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o calçado da preparação do evangelho e o escudo da fé. Uma coisa interessante é que quando o soldado voltava da batalha, ele tinha que limpar o seu escudo. E quando ele começava a tirar as flechas do seu escudo, ele viu o quanto foi importante ele manter o escudo levantado. E nós temos que entender o quanto é importante nós mantermos a nossa fé levantada. Não é para levar o escudo jogado no chão arrastando. Sabe para que serve um escudo baixo? Para nada. Porque o que para a flecha do inimigo é a sua cara. Mas se o escudo estiver levantado, aí ele serve. Eu carrego fé. Você carrega o escudo da fé aonde? Na frente do seu rosto? Ou pendurado no seu braço? Porque se estiver pendurado no seu braço, o que vai parar a flecha do inimigo vai ser a sua cabeça e não o escudo da fé. Observe como Satanás é oportunista. Lucas 4,13. Tendo terminado toda a aprovação, afastou-se até ocasião oportuna. Veja bem, ele covardemente, ele ataca o Senhor Jesus Cristo quando ele está transfigurado, Mateus capítulo 17. O Senhor Jesus Cristo se transfigura, seu corpo brilha, Moisés e Elias aparecem do lado dele. É ali que Satanás ataca? Não, quando Jesus está com fome no deserto. E a Bíblia diz que depois de fazer todas as provações, ele saiu de perto de Jesus para sempre? Não, até momento oportuno. Não tenha dúvida, o inimigo ele se afasta de nós até momento oportuno. É por isso que nós temos que estar sempre com a armadura divina. Porque quando o inimigo vê que a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé não está, ele vai te atacar. Até ocasião oportuna. Atos capítulo 16, verso 16. Aqui nós temos vários pontos para tratarmos. Como diz, eu estou citando o versículo e explicando. São textos específicos que tratam a respeito de possessão. O que aconteceu aqui? A Bíblia diz que indo Paulo e os demais, Lucas e os demais, para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa por um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E esta jovem gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A Bíblia diz que depois de dias, Paulo, já indignado, voltou para trás e diz para o espírito: em nome de Jesus Cristo, saia agora. E ele saiu.
Agora vamos entender o contexto. Isso é o que aconteceu registrado em Atos capítulo 16, verso 18. Agora vamos entender isso. Primeiramente, o demônio que estava nessa menina era um demônio adivinhador. E a Bíblia diz que a qual adivinhando, fazia sinais, adivinhação. E a Bíblia diz que esse demônio gritava a seguinte frase: esses homens, Paulo, Lucas e os demais, são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Gente, um demônio estava falando isso. Por quê? Porque ele queria enganar Paulo e Lucas, entrar no meio da igreja. E a Bíblia diz que Paulo simplesmente se virou e disse: em nome de Jesus, saia-te. Não, a Bíblia diz que depois de dias, viajando com essa menina gritando isso, aí Paulo exorcizou ela. Por quê? Porque fechar um diagnóstico de possessão demoníaca não é fácil. Se Paulo levou dias para chegar à conclusão assim, não, realmente ela é possessa. E interessante notar que quando ele foi falar, ele não falou com a moça. A Bíblia diz que Paulo disse ao demônio, ao espírito que estava dentro dela: em nome de Jesus, saia-te. Ele não tratou com a menina mais, mas com o ser. E por que Paulo levou dias? Uma coisa que Satanás, não só Satanás, mas os seus demais demônios fazem, com muita eficácia, lembrando que Satanás não é onipresente. Ou seja, na maioria das vezes não é Satanás, é os outros demônios. Porque se Satanás está aqui, ele não pode estar em outro lugar. Ele não é onipresente, só Deus é onipresente. Então, uma coisa que eles fazem com muita eficácia é esconder-se por detrás da personalidade da pessoa. Ou seja, durante dias, Lucas, Paulo e os demais apóstolos acharam que aquela menina estava falando. Esse demônio falava com a voz daquela menina e ele se escondia por detrás da personalidade dessa menina. É importante entendermos esses detalhes. Sei que vocês vão saber tudo isso, porque vocês vão comprar o livro. Paulo ficou indignado, voltou e disse: em nome de Jesus, saia. E o espírito saiu. Depois de dias. Um ponto importante que nós temos que verificar é o influenciado na primeira pessoa, o influenciado por demônios na segunda pessoa, o possesso e a manifestação demoníaca. Veja bem. Eu tenho a manifestação demoníaca, que é uma coisa, a possessão demoníaca é outra, eu tenho a influência demoníaca na primeira pessoa e na segunda pessoa. A influência demoníaca na segunda pessoa é quando alguém está possesso ou influenciado e vem conversar comigo, é na segunda pessoa, ela está. Na primeira pessoa é quando a própria pessoa está buscando uma comunhão com o ocultismo e Satanás, com seus demônios, começam a influenciá-la. Agora, possessão não é manifestação. Possessão demoníaca é o momento em que o demônio assume o corpo. Isso é uma possessão. Mas não necessariamente assumir o cérebro. Ou seja, o demônio está dentro do corpo da pessoa, mas não se manifesta. Manifestação demoníaca é quando o demônio neutraliza a ação cerebral daquela pessoa e assume aquela pessoa. E aí não é mais a pessoa que está falando. Quer ver um exemplo disso? Judas. João 13, 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E olha o que Jesus falou: o que você está para fazer, faça depressa. Ele não falou para Judas. Se você vê isso aqui dentro de uma raiz hebraica, está o que você veio fazer. Olha bem, o Messias está aqui. Ele pega o pão, dá para Judas. Quando Judas come o pão da Santa Ceia indignamente, Deus autoriza Satanás a entrar nele. E Satanás está ali, entra em Judas. E aí Judas olha não mais para Judas, Jesus olha não mais para Judas, mas olha para Satanás que está em Judas e diz: o que você veio fazer, faça logo. Ele pode dizer: mas os apóstolos dizem, mas Judas já está aqui. Eu não estou falando com Judas, eu estou falando com o que está dentro de Judas. Então, o que aconteceu com Judas não foi só uma possessão demoníaca, foi uma manifestação. Quem estava conversando com o próprio Senhor Jesus naquele momento em diante foi Satanás. E se você analisar o texto, você vê que a conversa muda totalmente. E olha só,
os mestres da lei, os sacerdotes, negociaram diretamente com Satanás e não perceberam que ele estava possesso. É interessante notarmos isso. Mas nós não podemos confundir possessão com o número de possessão demoníaca tem aumentado, o número de manifestação tem diminuído, porque eles querem estar mais camuflados. Uma coisa interessante de notarmos é que quando ocorre uma manifestação demoníaca, é uma estrada de duas vias. Porque quando o demônio entra em contato, eu não vou entrar muito em detalhes aqui da possessão, porque está tudo no livro, vocês vão ler todos hoje, cancela o Netflix. Quando o espírito maligno assume o cérebro, ele não consegue baixar as informações sem deixar a informação. Então, quando ele começa a baixar a informação, ele começa a deixar. É por isso que é natural, por exemplo, já pessoas que passaram com uma sessão de exorcismo, de repente começar a pintar, de repente conseguir cantar coisas que ele não conseguia cantar, com uma voz diferente, de repente conseguir ter visão de coisas celestiais, porque na verdade foi informação do anjo caído que entrou nele e acabou deixando no cérebro. Eu já presenciei muito isso. Mas nós não vamos entrar muito em detalhe desses prognósticos e diagnósticos de manifestação e possessão, mas está todos nos livros ali para vocês verem. Agora, observe bem. Paulo diz, eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. 1 Coríntios 10, 20. Sabia, se você não tomar cuidado, você tem comunhão com os demônios. E como é que na forma moderna a gente tem comunhão com os demônios? Vamos ver a forma moderna de ter. Tem pessoas que acham que comunhão com demônios é só aquela pessoa que se veste com a capa preta e vermelha, que anda com o crucifixo na mão, um ritual. Não. Eles estão mais modernos. Hoje, uma das melhores maneiras de ter comunhão com o demônio se chama fliperama no meu tempo. Meu tempo era fliperama, agora é videogame. Mudou agora. Deve ter mudado de novo, mas no meu tempo o mais moderno que eu consigo chegar no videogame. Mas o que nós vemos hoje? Joguinhos satânicos. Esses dias, fazendo pesquisa, eu descobri um joguinho de um ritual assírio para invocação de demônio. Então, a pessoa vem, o jovem vem aqui, na igreja, bate palma para Jesus, louva Jesus, o que vai fazer na casa dele? É jogar um joguinho, né? Um joguinho que fica 23, 4 horas matando gente para ganhar ponto. Um joguinho que fica lá fazendo um ritual assírio. O que seu filho está fazendo no quarto? Não, ele está jogando um joguinho que ensina a invocar um demônio assírio. O que pode acontecer de errado? Gente que cada dia mais estão buscando identidade com o demônio. Presta atenção numa coisa. Imagine que eu mando fazer uma tatuagem em mim. Primeiramente que tatuagem é errado porque a Bíblia proíbe, está na Bíblia. Se quiser, depois eu mostro os versículos. Mas, enfim, a Bíblia proíbe tatuagem. Mas, tirando isso, imagine que eu mando fazer uma tatuagem em mim do Corinthians. Aí eu estaria louco mesmo. Né? Não, vamos colocar o melhor. Imagine que eu... Não, aí eu estaria louco mesmo. Mas imagine que eu mando fazer uma tatuagem em mim do Palmeiras. Aí fica melhor. Automaticamente, eu estou buscando uma identidade com quem? Imagina bem, eu chego aqui, no peito, tatuagem Palmeiras. Eu estou querendo me identificar com o Palmeiras. Aí você chega para a pessoa e fala, olha, quem faz uma tatuagem de demônio no corpo está buscando uma identificação com os demônios. Ele diz, não, você está sendo preconceituoso. A pessoa faz uma tatuagem de demônio no corpo, ele não está buscando uma comunhão, uma identificação com os demônios. Aqueles namoradinhos lá que saem no paixonite, né? Aí escreve o nome da namorada no braço. Ele está querendo buscar uma identidade com quem? Com a namorada. Gente, é assustador o número de pessoas que estão colocando imagem de demônio no corpo. E você conversa com essas pessoas, eles não, esses crentes são tudo preconceituosos. Eu fiz essa imagem do demônio no meu corpo, mas eu não quero me identificar com ele. Não é isso que eu queria. Não é? Nós temos que entender como Satanás tem usado o mundo. Porque desde Adão e Eva até poucos anos atrás, presta atenção na coisa, desde Adão e Eva até poucos anos atrás, nós só tínhamos 3 mundos. E isso facilitava muito. Mas hoje nós temos um 4º mundo. Veja bem, você vive em 4 mundos, querendo ou não, percebendo ou não, entendendo isso ou não. O primeiro mundo que nós podemos dizer é o mundo físico, esse. Você, o mundo físico.
Depois nós temos o mundo ilusório, que é importante. Aquele mundo, por exemplo, eu fui construir minha casa, eu tive que imaginar como ia ser. Vai fazer uma viagem, imaginar. Depois eu tenho um mundo espiritual, que sempre teve. Mas o mundo virtual é um mundo invasor, é um mundo novo. Meu tempo só tinha carrinho de rolemã e estilingue. E arapuca para caçar passarinho, mais nada. E Satanás tem usado esses 4 mundos. Quer ver uma coisa? Eu pego um celular, eu baixo lá um videozinho pornô, né? Sodomizado. Eu estou usando o meu mundo ilusório, porque eu estou usando ilusório, eu estou imaginando. Eu estou usando o mundo virtual, porque eu estou vendo ali a imagem. Eu estou mexendo com o meu mundo físico, porque tem pouco hormônio devido à idade, mas ainda tem um pouquinho aí vivendo. E, logicamente, está me atingindo um mundo espiritual. Por quê? Porque eu estou contaminando a minha mente. Então, Satanás tem usado isso com seus demônios. O mundo físico, o mundo espiritual, o mundo ilusório, o mundo virtual, com muita eficácia. E nós temos que estar atentos a isso. E eu quero dar uma notícia para vocês. Você tem 3 inimigos. Querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, percebendo ou não, você tem 3 inimigos. O primeiro grande inimigo que você tem, que nunca te deixa, pelo menos enquanto você está vivo, é a natureza adâmica. Veja bem, eu era um pecador antes de me converter e continuei sendo um pecador após a minha conversão. Nós temos uma natureza adâmica que vem do nosso pai comum, Adão, uma natureza pecaminosa. Ou alguém parou de pecar aqui depois que se converteu. Eu posso citar mais de 100 mandamentos que nenhum de nós obedece. Ama a Deus acima de todas as coisas. Você nunca colocou um interesse na frente de Deus? Ama o próximo como a ti mesmo. Alguém que ama o próximo como a ti mesmo? Seja todas as suas atitudes feitas em amor. Nossa. Eu poderia passar a noite inteira citando mandamentos que nós não obedecemos. Por isso nós dependemos do sangue do Messias, da graça. Por isso que é pela graça. Mas nós temos um grande inimigo, a natureza adâmica. O outro inimigo é um mundo corrompido, que nós mesmos corrompemos. E o terceiro inimigo, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor como um leão, girando, rodando, tentando tragar. Então eu tenho que estar ciente que eu vivo em 4 mundos: mundo físico, espiritual, ilusório e virtual. Eu tenho 3 inimigos: a minha natureza adâmica, que nunca me deixa; o mundo contaminado, que não saímos. Que lugar do mundo que você vai que não tem pecado? E Satanás com seus demônios, que estão sempre prontos. E eu tenho que lidar com essa realidade. E dentro desse contexto, eu preciso ser salvo de 3 coisas, da qual eu só fui uma. Aí nós entendemos a interação do 4 mundo e os 3 inimigos. Veja bem, eu e você precisamos ser salvos de 3 coisas, do qual Jesus só salvou uma. No momento em que eu reconheci meu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessei o Senhor Jesus Cristo, o Messias Yeshua, como o meu único e suficiente Salvador, Ele me salvou da condenação do pecado. Condenação, eu não irei mais para a condenação eterna. Mas Ele ainda não me salvou de uma natureza adâmica. Ele ainda não me salvou de um mundo contaminado. Isso acontecerá com o arrebatamento. Quando todos os que morreram em Cristo forem arrebatados, e os que estiverem vivos serem levados, e o corpo transformado. Então, com a transformação do corpo, Ele vai nos livrar da natureza adâmica. E com o levar para os palacetes celestiais, Ele vai nos livrar do mundo contaminado. Mas, por enquanto, vocês, se têm certeza da salvação em Cristo, foi salvo somente da condenação eterna. Ou alguém aqui se livrou da natureza adâmica? Ou alguém que não mora num mundo contaminado? Porque Deus disse: maldito, para Adão, maldito é a terra por tua causa. Então nós ainda temos que ser livre da natureza adâmica e do mundo contaminado. Agora, um ponto importante que nós temos que ter em nossa mente é que uma seita, a principal característica das seitas em geral, é isolar um versículo e formar uma doutrina baseada nesse versículo, sem levar em consideração o resto. Ou seja, texto sem contexto nunca passou de pretexto. Atos capítulo 19, verso 12, diz que o apóstolo Paulo era tão poderoso
que até lençol, até roupa dele que eles levavam, e quem se aproximava, o demônio saía e eram curados. Mas isso aconteceu para testificar o apostolado de Paulo. Aí os seitas pegam isso e dizem, está vendo? Ó, se até as roupas de Paulo exorcizava, então eu tenho que ter uma estopa especial para poder exorcizar, eu tenho que ter uma tala. Bom, Pedro andou sobre as águas. Depois do culto aqui, vamos fazer um teste ali. Todo mundo anda pelas águas. Nós temos que ter isso em mente. Muitos sinais que os apóstolos fizeram eram sinais exclusivos para testificar o seu apostolado. Em nenhum momento você vê, olha, a cruz era algo muito forte na tempo dos apóstolos. Muitos deles viram Jesus morrer na cruz. E nenhum usou a cruz para exorcizar. Você nunca vai encontrar um mandamento dizendo que você usa água benta para exorcizar. Então, por que quando um religioso coloca uma cruz numa pessoa possessa, joga uma água benta, ele se torce todo e finge que está com medo? Para que a pessoa não coloque a fé dele no nome do Messias. O nome que está acima de todos os nomes. O qual no céu e na terra não há nenhum outro nome dado, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome do Messias. O Senhor Jesus Cristo, o Messias Yeshua. Ele quer que você transfere isso para uma cruz, Ele quer que você transfere isso para uma água benta, Ele quer que você transfere isso para uma estopa sacerdotal. Então, toda vez que uma pessoa possessa chega perto de imagens, eles tremem, eles fingem para que a pessoa transfira a fé dele para aquilo. Mas eles não temem aquilo. Você está lidando, presta atenção na coisa, quando você vai exorcizar, você está lidando com um ser que foi feito perfeito, criado numa outra dimensão, que viu e conviveu com Deus muito tempo, e que é muito mais poderoso que nós. O que faz nós poderosos, presta atenção numa coisa, a igreja do Senhor Jesus nunca fez um milagre, o Espírito Santo de Deus, por meio da igreja, faz um milagre. A igreja não tem poder, o Espírito Santo que age através da igreja que tem o poder. É como se a igreja fosse um cano e o Espírito Santo a água. Mas o poder que nós temos vem de Deus. Agora, se Deus não tirar essa graça, tirar esse poder, a Bíblia diz que um único anjo destruiu todo o exército de Senaqueribe. Todo o exército de Senaqueribe. Então, quem pode enfrentar Satanás é o nome de Deus, não nós. A força não está em nós. A força está na igreja? Não. Está no Espírito Santo que atua por meio da igreja. A igreja em si é como um cano. E o Espírito Santo é a água pelo onde esse cano passa. Olha que coisa interessante. Portanto, submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção numa coisa. Não é para sair por aí brincando de caça-fantasma. Eu já vi crente fanático assim, não, eu vou lá no lugar lá onde tem os encontros lá, para poder exorcizar. Eu entro lá dentro, eu desafio. Eu falei, você vai acabar se levando uma surra, meu querido. Vai fazer igual aqueles 7 exorcistas lá, filho do sacerdote, que levou uma surra. Por quê? Porque Deus nunca falou, procure o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, resistir. Olha bem, submeta-se a Deus. A melhor maneira primeiramente, submeta-se a Deus. Não tente exorcizar uma pessoa se você não está submisso a Deus. Segunda coisa, resistir. É para procurar o diabo? É para sair por aí brincando de caça-fantasma? Não. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Veja bem, eu não vou sair por aí procurando quem está possesso. O que eu tenho que fazer é estar com o meu capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o calçado da preparação do Evangelho, para se caso Deus permitir que ele apareça diante de mim, eu o exorcize, não pelo meu poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, o nome do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Observe bem, Judas capítulo 1, verso 9. Contudo, nem mesmo Miguel, quando contendia com Satanás, ousou falar palavras arrogantes, mas disse que o Senhor lhe repreenda. Isso é um ponto muito importante, gente. Hoje nós temos muita igreja que é assim, a pessoa vai lá, não, se Satanás vir aqui, eu ponho ele para correr. Não, pode vir me desafiar.
Deus nunca falou para a gente desafiar Satanás, nenhum demônio. A Bíblia diz que o próprio arcanjo, o Miguel, quando contendia com Satanás, não falou palavras arrogantes. Ele disse que o Senhor lhe repreenda. Em nenhum momento nós temos autorização para ser arrogante com um anjo caído. Pelo contrário, o arcanjo só falou que o Senhor, que é Adonai, lhe repreenda. Um ponto importante, será que todo mundo pode ser exorcizado? Será que todo mundo? Todo mundo pode ser exorcizado. Biblicamente, não. Vamos entender isso. 1 Reis, capítulo 22, verso 22. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: você o enganará. O que é isso? Vamos entender isso. O Senhor fez uma reunião no céu. E diante dele estavam anjos bons e anjos caídos. E ele fez uma pergunta: quem é que vai enganar os falsos profetas de Acabe? E um demônio se apresentou diante do Senhor e disse: eu irei. Ele disse: de que forma? Ele disse: eu descerei lá e eu entrarei neles e eu enganarei. Ele disse: você vai e vai prevalecer. Quem mandou esse demônio entrar nos falsos profetas de Acabe? Lembrando que um demônio não é onipresente. Então, se eram vários falsos profetas, nós temos vários demônios vindo. Deus. Quem poderia exorcizar aqueles homens? Ninguém. Por quê? Porque aqueles demônios estavam amando de Deus. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentou. 1 Samuel 16, 14. Existe exorcismo pré-determinado para uma pessoa? Existe. É só perguntar para Davi. Veja bem. Deus mandou um espírito maligno entrar em Saul. E somente Davi podia exorcizá-lo. Somente. Então a Bíblia diz que eles tentaram de tudo. E só quando Davi veio é que Davi exorcizava. Por quê? Deus queria colocar Davi do lado de Saul. Então Deus mandou um demônio entrar em Saul. E presta atenção na coisa. Diz que o Espírito Santo teve que sair de Saul para que o espírito demoníaco entrasse. Porque onde a luz reina, as trevas não podem reinar. Então o Espírito Santo sai de Saul. E aí Deus manda um espírito maligno entrar em Saul. Porque os demônios nada mais é do que instrumento na mão de El Shaddai para punir aqueles que o rejeitam. Ainda assim não passa de um funcionário de El Shaddai. Pelo menos é o que está escrito na Bíblia. Agora, observe bem, esse demônio vem sobre as ordens de El Shaddai, e somente Davi podia exorcizá-lo. Olha a oração: eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará o Consolador para estar para sempre com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa convertida pode ser possessa? A resposta bíblica, João 14,16, diz que não. Por quê? Vamos voltar lá? O Espírito Santo saiu de Saul para que o espírito demoníaco pudesse entrar. Só que naquele tempo da antiga aliança, por exemplo, o Espírito Santo entrou em Sansão, ele rasgou o leão, depois saiu. Naquele tempo o Espírito Santo agia de forma diferente. Ele entrava, fazia a obra e voltava. Mas eu tenho um problema, porque João capítulo 14, verso 16 diz que o Espírito Santo, depois da Pentecoste da igreja, a formação da igreja, estará para sempre conosco. Uma vez que o Espírito Santo habita em mim para sempre, uma pessoa convertida não pode receber um espírito maligno. Eu falo: mas o que eu faço com tanto evangélico que diz que foi possesso? Ele precisa de conversão. Ele precisa reconhecer o seu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus. E confessar que a salvação não está na guarda de Shabat, que a salvação não está em ritual, que a salvação está no sangue do Messias. E sempre esteve. Nunca ninguém foi salvo pela lei. O que aconteceu com Moisés? Moisés pega toda a lei e lê para o povo. O povo grita: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Moisés viu que o povo não tinha entendido nada.
Então Moisés sacrifica animais, pega o sangue do cordeiro, e a Bíblia diz que Moisés começou a aspergir aquele sangue sobre o rosto das pessoas, dizendo: eis o sangue da propiciação. Ele está dizendo: essa lei não pode te salvar, só o sangue do cordeiro. Quando você acha que você chega lá, Abraão foi salvo pelas obras? Presta atenção na coisa: a fé sem obras é morta, porque as obras materializam, demonstram a minha fé. Tiago nunca disse que a salvação está nas obras. Tiago diz que você demonstra a fé que tem pelas obras. Mas é 100%? Alguém que parou de pecar? Se o pré-requisito para ser salvo for obedecer 100% a Deus, for parar de pecar, quem aqui é salvo? Alguém aqui deixou de ter a natureza adâmica? É pela graça. Eu fui salvo pelo sangue do Messias e mantenho salvo por ele. Observe bem. Um dia um espírito maligno lhe disse: Jesus eu conheço, e Paulo também, mas vós quem são? E saltando sobre eles, os agrediu. Vamos entender isso. Atos capítulo 19, verso 15. Aqui veio um grupo de exorcistas exorcizar. E eles falaram: vamos usar o nome de Jesus. Falou: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai desse corpo, demônio. O demônio olhou para eles e diz: olha, o negócio é o seguinte, eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas você quem é? Vocês quem são? Que eram 7. E ele saltou por cima dele. Veja bem, o salto aqui não foi usar a força da perna, ele levitou sobre aqueles 7 pessoas. E ele diz que agrediu ele ao ponto deles saírem todos machucados. Todos machucados. Ele não foi força física, ele levitou por cima daqueles 7, voltou, agrediu eles. Então os demônios saltou, a palavra usada que saltou sobre eles e os dominaram. Ou seja, ele passou por cima de 7. Se você pegar o melhor saltador que existe, parado do lado de 7 pessoas, e ela saltar do outro lado, se não for uma ação sobrenatural que leva, não tem como. E a Bíblia diz que ele voltou e agrediu eles. Por quê? Porque o exorcista despreparado sofrerá as consequências. Presta atenção numa coisa: não sai por aí brincando de caça-fantasma. A pessoa sem preparo sair por aí querendo exorcizar é como você pegar um arreio, colocar em cima da ogiva nuclear e ficar brincando de cavalinho achando que não vai acontecer nada. A Bíblia, o próprio Messias diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda agoniado, porque ele não tem paz, ele não tem o Messias. Mas daí ele pega 7 piores do que ele, volta para dentro daquela pessoa. E o primeiro estágio fica pior do que o começo. Mateus 12, 46. Eu já vi muitos casos, a pessoa falando: mas eu não entendo. O religioso foi lá e exorcizou, depois de um tempo aquela pessoa estava pior. Eu falei: claro, meu filho, exorcizar sem levar a pessoa a Cristo, o que acontece? É como você pegar uma casa e limpar. O que a Bíblia diz? Que o demônio sai da pessoa e anda. Só que quando ele volta, ele encontra a casa varrida e organizada, mas vazia. E por que a casa está varrida e organizada? Porque como o demônio saiu dele, ele pôde organizar a sua vida. Ele se tornou mais religioso, ele começou a frequentar uma igreja, ele começou a organizar a vida dele, mas ele não se converteu. E já que ele não se converteu, o demônio volta para dentro dele. Por quê? Porque a casa está varrida e organizada, mas está vazia. Então, exorcizar uma pessoa e depois essa pessoa não se converter, o estado dela vai piorar, porque esse demônio vai voltar mais forte ainda. Ou seja, só há uma chance, a pessoa do pós-exorcismo, é essa pessoa se converter, para que a casa não seja só varrida, mas ela seja completamente cheia pelo Racha Kodesh, o Espírito Santo. Do contrário, é perda de tempo. O tempo. Falar em tempo, encerrou, né? Então, eu gostaria de encerrar com um ponto importantíssimo aqui. E Satanás se levantou contra Israel. Lembra de uma coisa: o pai do antissemitismo é Satanás. Então, qualquer organização antissemita é a realidade física. Mas o que está por detrás dela é o pai do antissemitismo, do ódio para com Israel.
É Satanás. Somente uma leitura do livro de David Ruth para encerrar o juízo final. Diz assim: desde 1967 a 1989, das 865 resoluções votadas na ONU, 526 foi contra Israel. 865 resoluções, de 1967 a 1989, votado, 526 foi contra Israel. Você acha que isso é antissemitismo? Mas, gente, a ONU é só a realidade física. E Satanás se levantou contra Israel. Satanás com os seus demônios são a realidade espiritual. Então, não existe como você dizer ser um cristão e antissemita. Você foi salvo por um semita. Jesus Cristo era um semita, descendente de Sem, o leão da tribo de Judá. Agradeço a todos. Desculpa estourar um pouquinho o horário. Espero vocês ali. Mesmo aqueles que não foram comprar o livro, vão ali para a gente bater uma foto. Shalom aleichem a todos.